Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus para vocês. Tudo bem? Eu espero que sim. E aí você vai me falar, irmã Ângela, mas você está saudando nós com bom dia, boa tarde, boa noite? Sim, porque hoje é sábado, são exatamente 12h15 da manhã, começando uma tarde. E para nós que somos cristãos, que somos da igreja, o final de semana é meio corrido, né? Então, para que nós não corrermos risco de ficar sem a gravação desse vídeo dos Salmos 27, que é muito interessante, eu resolvi fazer assim. Porque assim, quando for o horário certo, específico, vou estar soltando ele. E aí, no dia que você for ouvir, no teu horário de costume, vai estar lá a palavra do Senhor. Fazendo assim, o nome do Senhor é glorificado, nós vamos remindo o tempo e vai dando tudo certo, né? Em nome de Jesus. Mas vamos lá. Salmos 27, no dia de hoje, sabadão. E olha o que diz a palavra do Senhor. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Esse salmo é um salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu povo com ira. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pelas veredas direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo lindo, né? Então, quando nós lemos esse salmo que Davi escreve, estudando a palavra do Senhor, eu percebi que Davi escreve esse salmo antes dele ser ungido. Significa que ele foi escrito no momento que ele estava no exílio e que Saul estava perseguindo a Davi. E não tinha só Saul perseguindo a Davi. No verso 2 diz a palavra do Senhor que tinha homens malfeitores e violentos. No verso 12 diz que havia difamação contra a vida dele. No verso 2 e 12 falam que até desejavam matar a Davi. Além de homens malfeitores e violentos perseguirem, além de falarem mal dele, estavam tentando tirar a vida de Davi. Mesmo assim, o posicionamento de Davi era, no verso 3, confiança no Senhor. No verso 14, ele era corajoso. No verso 1, ele era destemido. E o que eu aprendo com essa parte? Que quando nós conhecemos verdadeiramente a palavra do Senhor e o Senhor, nós vencemos os medos e assim nós não conseguimos ficar paralisados, porque o Senhor nos leva, o Senhor nos toma pelas mãos, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece. A nossa força não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Mas para isso nós primeiro precisamos conhecer Ele. Segundo, nós precisamos permitir que a força dele trabalhe na nossa vida e através de nós. 3 coisas que eu percebo aqui que tentam paralisar Davi. O medo das circunstâncias. Do verso 1 e 6, Davi ele sabia o que estava acontecendo.
Davi, ele sabia o cenário que ele estava vivendo, era um cenário terrível. Davi, ele sabia dos perigos, mas ele confiava no Senhor. Ele sabia que o segredo da confiança demonstrada em público era, na realidade, uma obediência que ele tinha na sua vida privada com o Senhor. Davi, ele tinha tempo com Deus. Davi, ele falava com Deus. Davi, ele buscava o Senhor. E não só no templo, naquela época ainda o templo não estava pronto. Era a tenda, aonde vinha-se buscar a presença do Senhor. Mas antes da tenda, o Davi tinha uma vida diária com Deus. E assim como eu e você, nós estamos aqui no 27º Salmo. Então nós estamos 27 dias lendo a palavra do Senhor, separando uma parte do nosso dia para buscar. Eu sei que tem pessoas que falam assim para mim, irmã Ângela, ixi, eu tô atrasada, irmã Ângela, eu tô atrasada. Não, não, não. Ninguém tá atrasado porque aqui não é uma corrida. Mas assim, o que eu motivo a cada um é que leia a palavra do Senhor. Tire um tempo do teu dia, sabe? No meio do dia, de repente, no fim da noite, no começo da manhã, mas você precisa ter esse tempo com o Senhor, porque quando você estiver diante das circunstâncias que virão medo sobre tua vida, né? A realidade da vida que a gente passa, o Senhor, ele vai te dar graça, vai te dar força. Isso só é adquirido nos nossos particulares com Deus, na nossa intimidade com o Senhor, onde ninguém tá vendo. Muitas vezes nós somos colocados em desafios grandes, né, para enfrentar. Hoje mesmo, no final do dia, eu tenho um grande desafio para enfrentar. E quando eu começo a pensar em mim mesma, eu falo, Senhor, como se dá isso, né? Mas a gente vai ali na força do Senhor. Ali a gente vai motivado para adorar, bendizer e exaltar ao nome do Senhor. E quando a gente tem esse entendimento, os nossos medos, as nossas limitações são vencidas porque a gente já vai na força do Senhor. Ali você fecha o olho e faz o que tem que fazer para Jesus, porque o nome dele vem a ser glorificado e o medo bate em retirada. E ali depois que passa, você faz assim, ó, ufa! Passou, venci, deu tudo certo, o nome do Senhor foi glorificado. Então entenda, as vitórias que você vai ter durante as circunstâncias da sua vida, a força que você vai transmitir para as pessoas no público, vai depender do teu particular com Deus, da tua vida diária com o Senhor, só você e o Senhor. Segunda coisa que poderia trazer um certo desconforto para Davi, seria o medo do fracasso, que está no verso 7 e 10, do verso 7 a 10, que diz que Davi, ele reconhece nesses versos a sua fragilidade. Ele sabe que ele é pó. Mas ele tem em mente algo, que quando buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, Deus fica satisfeito conosco. E quando ele fica satisfeito conosco, lembrei até da Eliane Oliveira, o resultado é vitória, 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 vitória. Quando Deus, ele fica satisfeito conosco, o resultado é vitória. E o que me chama a atenção aqui, ó, é um verso que eu destaquei, que é o verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Pedir, buscar. E eu lembro da palavra oração. Se você colocar a palavra igual a pedir, ação é igual a buscar, a atitude. Até quando nós oramos, a palavra oração, ela significa que nós temos que falar com Deus, mas que nós devemos ter atitudes na nossa vida. E qual que era a atitude de Davi aqui? É que ele queria só buscar ao Senhor e poder morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Só que ali não tinha como morar, era as tendas. Mas isso não limitava ele todo dia ter o seu particular com Deus. Então, para que você não venha ter medo de fracassos na sua caminhada, se você tiver uma vida com Deus, você pode ter certeza que o resultado de tudo que você for executar será vitória. Tem situações que é fáceis de resolver, tem situações que são um pouquinho mais trabalhosas, mas se o Senhor for o centro de tudo na tua vida e for a tua motivação, você pode ter certeza que o resultado de tudo que você fizer será vitória. O Senhor vai prosperar o trabalho das tuas mãos, as pessoas vão olhar e vão ver Deus na tua vida. Mas por quê? Porque você é amigo de Deus, porque você tem vida com Deus, porque você prioriza o Senhor.
Outra coisa que eu aprendo aqui com Davi é que Davi poderia até ter medo do futuro, mas aquele que confia no Senhor, ele sabe que o futuro pertence a Deus, dos versos 11 a 14. E eu quero ler aqui o verso 14. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quando Davi termina esse salmo assim, por que que é? É porque ele sabia que ali os homens estavam tentando contra eles, tentando encurralar, tentando criar situações, ciladas, armadilhas, e mesmo assim, ele estava pedindo para que o Senhor viesse proteger ele. Eu fiz uma anotação aqui que Davi, ele era um homem vigilante. Ele estava pedindo para que Deus viesse guiar a vereda dele direita, para que não houvesse armadilha, sabe, inimigos no meio do caminho do nada que aparece assim, um de repente? Pois então, ele queria estar alerta, vigilante, queria que o Senhor fosse os olhos dele na onde ele não podia alcançar a visão dele e olhar. Davi, ele não sabia o certo de onde viria e qual seria o momento do perigo, mas ele pedia que o Senhor o guiasse. O segredo de esperar no Senhor, sabe qual que é? Não é só esperar, mas é ter um espírito animoso na presença do Senhor. Porque quando nós somos vigilantes, nós pedimos a proteção de Deus, o Senhor olha, vê onde nós não vemos, e aí nós esperamos no Senhor, mas animados na presença dEle, pedindo para que Deus venha fortalecer o nosso coração, e nós aguardamos o momento certo da vitória, que nós venhamos aprender como Davi, que nós venhamos ser como Davi. Davi, ele não tinha tempo de negociar a adoração dele ao Senhor. Eu escrevi uma frase aqui que eu li, que uma prioridade para ele não era negociável. Ele não negociava o estar dele na casa do Senhor, o estar dele na presença do Senhor. Nada era melhor, nada era maior para ele do que estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor. E aqui eu quero te motivar a algo. Se você tem um propósito com Deus, verdadeiramente um propósito com o Senhor. Não sei como que segue a sua igreja, se ela tem campanhas, se ela tem momentos de oração na tua igreja. Que nada nem ninguém te roube de estar na casa do Pai. Eu sei que muitas vezes nós temos vários cultos na igreja e muitas vezes eu sei que a correria é tanta e tem dia que nós estamos cansados e até a gente até quer vacilar de não estar indo ao culto, é verdade. Mas tem trabalhos na igreja que muitas vezes nós trocamos por prato de lentilha. E nessa manhã de sábado eu aprendo aqui com Davi que a prioridade de Davi não era negociável. Que a sua estada da casa do Senhor não seja negociável. Que você não vá só por aquilo que Ele possa te oferecer. Que você não vá só quando você estiver bem. Que você permaneça na vontade do Senhor. Que você busque ao Senhor, que você creia nele, que você ame a presença dele, porque quem busca ao Senhor no particular, em público, tem as recompensas do Senhor. E como diz aquele louvor que eu cantei, o resultado é só vitória. Que Jesus em Cristo te abençoe, que Ele te dê força, graça, alegria da salvação, renovação do teu Espírito Santo, que o Senhor te dê estratégia, sabedorias, que o Senhor te livre do roubo do adversário, das armas forjadas do adversário contra a tua vida, dos convites que não muitas vezes é no momento de você aceitar, porque você tem ali algo para fazer para o Senhor. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, que o Senhor venha te fortalecer, te conduzir, te guiar pelas veredas do caminho direito, para que o nome dele seja glorificado na tua vida, na tua família e no teu ministério. Que Deus te abençoe. Um bom sábado. Fica com Deus em nome de Jesus e eu te aguardo para o próximo salmo.